Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou Marcos Mobile, advogado, empreendedor, especialista em direito do trabalho e em direito tributário. Estou aqui com o Dr. Gabriel Bardal, também advogado, empreendedor, e com a doutora Emília Sá, que atuou como juíza do trabalho por mais de 20 anos, é autora de vários livros sobre direito do trabalho e também consultora master em direito do trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre pontos importantíssimos e necessários para a implementação do home office pela empresa, ou teletrabalho, que é o termo técnico dado pelo direito. Eu serei uma espécie de moderador entre o Dr. Gabriel e a doutora Emília, mas também farei alguns comentários. Então vamos lá. Dr. Gabriel, o empregador decide implantar o home office na empresa. Quais devem ser as suas primeiras preocupações? Bem, boa tarde a todos. Quando a gente fala de home office, a gente está falando do deslocamento da força de trabalho da estrutura física da empresa para o local normalmente de residência dos trabalhadores. Isso não pode ser feito de repente, sem maiores cuidados. Em primeiro, nós precisamos que a empresa entenda que ela tem que ter dentro da estrutura da empresa uma estrutura de hardware, que são os equipamentos, e de software, que são os programas e aplicativos, que viabilizem a utilização do trabalho remoto, do home office, e precisa fornecer aos trabalhadores, aos colaboradores, os meios para que esse home office aconteça, ou seja, fornecer previamente os aplicativos e as tecnologias que serão utilizadas. Depois de ter essa parte estruturada, é preciso garantir, através de algum encarte explicativo, vídeos, outras formas de treinamento e informação, que os colaboradores compreendam exatamente como que essa tecnologia vai funcionar, inclusive colocando à disposição do colaborador a equipe de TI que a empresa possua para tirar essas dúvidas e fazer o link entre a posição do trabalhador em casa com a empresa. Por terceiro, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Nós não estamos habituados ou treinados para o trabalho em casa, para o home office. Saída do ambiente de trabalho para o ambiente doméstico impõe uma transição de postura, ou seja, de condicionamento para que o colaborador esteja apto a se comportar como se trabalhando estivesse dentro de casa. E nem sempre é fácil conviver sem essa distinção física entre o que é trabalho e o que é casa. Então, assim, depende muito do gerente, do coordenador, de quem vai comandar esses colaboradores diretamente em casa. Então, é preciso escolher um líder, que a gente chama de e-líder, que é quem vai comandar a equipe de home office. Para nós compreendermos essa modalidade, a gente tem que aprender o conceito de e-liderança. O e-líder, ele vai integrar as pessoas por meio dessa rede, por meio desses aplicativos de internet, intranet, WhatsApp, videoconferência. E o e-líder vai conseguir congregar essas pessoas e congregar essas informações e inspirar essas pessoas a conduzir os seus trabalhos por meio das ferramentas eletrônicas. Nós estamos defendendo o nome e-líder e ele se mostrou adequado para designar um profissional que lidera o trabalho de forma remota. E eu posso afirmar que o sucesso do home office está condicionado a uma boa e-liderança, uma boa relação entre o e-líder e a equipe de trabalho. Certo, doutor. Então, já podemos concluir que esse denominado e-líder é uma peça fundamental para a implementação do home office e seu sucesso. Então, doutora Emília, na sua opinião, quais são as qualidades e competências exigidas para o e-líder? Boa tarde. Essa questão do teletrabalho realmente é uma questão que hoje em dia está muito em voga. As empresas estão cada vez mais demandando o teletrabalho, inclusive por conta das contingências agora criadas pela pandemia. E, como o doutor Gabriel disse, é muito importante um líder, um e-líder, alguém que vai comandar a equipe de teletrabalhadores. Esse líder, aqui vários autores tratam de que qualidades, quais as capacidades que esse líder e líder tem que ter, mas eu destaco algumas que eu entendo fundamentais. Primeiro, o e-líder, que vai comandar a equipe de teletrabalho, ele tem que ser extremamente comunicativo.
O ponto base, a chave do sucesso é a comunicação entre esse líder e os trabalhadores que estão trabalhando à distância, em casa ou em outro lugar, que é típico do teletrabalho, essa alternância de locais. Então, ele tem que ser, primeiro, muito comunicativo. Segundo lugar, ele tem que ser extremamente organizado. Por quê? Se ele não se organizar internamente, ele não vai conseguir organizar o trabalho da equipe. Então, ele tem que ter essas duas qualidades, na minha opinião. Primeiro, ser muito comunicativo. Segundo, ser muito organizado. Além disso, ele precisa também ter um conhecimento básico, né, sobre as novas tecnologias, tecnologias da informação, tecnologia do conhecimento. Ele tem que saber quais são as funcionalidades das ferramentas que os trabalhadores vão ter que usar para produzir. Além disso, ele tem que ter um espírito motivador. Ele tem que estar motivando constantemente os trabalhadores à distância. Por quê? O trabalhador à distância, então, ele se mantém num certo isolamento, né? Porque ele trabalha em casa, trabalha sozinho, ele não tem os colegas para conversar, para tomar um café. E esse isolamento pode levar à apatia, angústia, ansiedade, até mesmo a depressão. Então, é importante esse espírito motivador do e-líder para com relação à equipe de trabalhadores. Certo. Então, resumindo, né, seriam iniciativas e habilidades para mobilizar, interagir, transferir os conhecimentos que, por um lado, agregam um valor econômico para a empresa e, de outro lado, um valor social ao colaborador, né, fazendo com que essa relação seja a mais confortável possível para os envolvidos. Doutor Gabriel, nesse ponto, quais seriam, além das capacidades que a doutora Emília mencionou, outras que este líder poderia ou deveria ter? Como eu já expliquei, o elo entre a empresa e o colaborador é o e-líder. E para a condução dos colaboradores, o e-líder tem que possuir, como a doutora Emília disse, uma ampla capacidade de estimular e inspirar, uma ampla capacidade de comunicação desses valores para os colaboradores. Tem que ter uma dedicação, né, e vamos dizer que uma dedicação individualizada para cada trabalhador da equipe, pois ele tem que respeitar, o líder vai ter que observar a característica e competência que cada um dos seus colaboradores, cada um membro da equipe, como a autodisciplina, a capacidade de autoprogramação, organização, foco para atingir metas, a facilidade de adaptação desse novo meio, conseguir orientar para definir prioridades e ajudar a gerenciar o próprio tempo, necessitando de maior ou menor integração. Ou seja, como eu falei lá atrás, a gente lembrando que nós estamos deslocando as pessoas de um ambiente separado, ou seja, você não sai mais de casa para ir trabalhar, mas fica dentro de casa. Muitas pessoas não sabem lidar com essa rotina dupla, que é o que acontece concomitantemente. Quando a gente pensa no contexto da liderança, o líder tem que deixar estabelecido regras muito claras sobre o horário de trabalho dos colaboradores, se ele vai ser flexível ou controlado. Flexível, a gente, né, o próprio nome diz, vai permitir trabalhar em vários momentos de forma mais tranquila, ou controlado, quando a empresa libera ou bloqueia o acesso do trabalhador para aquele determinado sistema. E esse é um ponto muito importante para o home office, né? Quando a gente quebra a separação física da estrutura do trabalho para casa, isso pode causar no colaborador a sensação que ele tem que estar o tempo todo disponível para a empresa. E isso é um grande gerador de estresse e angústia, né? Isso cria uma ansiedade, ou seja, quando o líder não consegue estipular os momentos e os horários para o trabalho, começa a colocar todos à disposição o tempo todo, ele acaba gerando uma ansiedade muito grande. E essa é uma autocrítica muito forte que o líder tem que ter. E isso faz com que um canal de diálogo aberto, um canal de comunicação aberto, seja muito importante. Para quê? Para que o colaborador possa tirar dúvidas, estabelecer ou discutir as prioridades, e compreender a necessidade de cada um, as dificuldades que cada um tem no seu ambiente doméstico para se encaixar nos critérios do home office.
e desde a qualidade do sinal da internet até uma ergonomia, até a utilização mesmo dos sistemas e do equipamento. Então, isso leva, inclusive, o líder, além de ser um elo entre a empresa e o colaborador, a ser um elo também da própria estrutura de TI da empresa com esses colaboradores. Tudo isso sempre lembrando que a ideia é colocar esse sentimento, como a doutora Emília falou, de que eles pertencem à empresa. O fato de eles não estarem saindo de casa para irem até o prédio da empresa não os aparta da empresa, não os separa da empresa. Então, o líder, na verdade, ele vai ser um grande inspirador dessa sensação de pertencimento, de que ele está cumprindo metas, de que ele está fazendo aquela estrutura ou uma estrutura fabril, uma estrutura de prestação de serviço funcionar, mesmo não estando no prédio físico da empresa. Certo. Então, doutor Gabriel, essa liderança virtual, né, temos que será um desafio, né, porque já não é fácil liderar uma equipe nos modelos tradicionais, dentro de um determinado espaço físico, com contatos presenciais. Essa liderança virtual vai exigir muito mais desse gestor do que o modelo tradicional, porque vai ter que construir laços de confiança, ter uma comunicação aberta, uma comunicação de fato efetiva, clara e precisa, para que a empresa possa alcançar, né, o efeito, né, do home office que pretende. Né? Então, doutora Emília, né, eu lhe questiono a respeito desses desafios do líder. Né? O que a doutora pensa em relação a quais seriam esses desafios? São vários os desafios, porque o sucesso do home office está realmente num bom líder. Esse líder, ele tem que ter habilidade para exigir o cumprimento de metas. Por quê? No trabalho, né, no teletrabalho, trabalho home office, no que se centra o empregador? Na produtividade, certo? A produtividade ali é o que vai ser a diretriz básica para controle do teletrabalho. Então, esse líder, ele não pode exigir do trabalhador um cumprimento de metas excessivo, um cumprimento de metas que não seja razoável. Porque o tipo de trabalho, ele pode variar em termos de produtividade. Por exemplo, se for um trabalho que exige criatividade, um trabalho em que o teletrabalhador tem que se reprogramar, ele tem que tomar decisões, ele tem que pensar, ele tem que agir e ele tem que... Então, nesses casos, a produtividade não pode ser medida da mesma forma que pode ser medida em relação ao outro teletrabalhador que digita, que copia, que faz um trabalho mais genérico, um trabalho mais geral do que aquele trabalhador que cria. Então, na minha opinião, aqui o líder ele tem que tomar muito cuidado com relação ao controle. Esse controle tem que ser razoável e tem que ser de acordo com o tipo de trabalho que está sendo desenvolvido. Uma outra também questão importante para afastar isolamento, esse líder ele tem que ter em mente que vez ou outra, de forma um tanto habitual, ele tem que fazer reuniões, né, com esses trabalhadores, sejam virtuais, sejam presenciais, para unir e para o trabalhador se sentir mais integrado à equipe, à empresa e aquela relação de pertencimento que o doutor Gabriel citou ainda há pouco. Mas uma outra questão importante que o líder tem que dominar, ainda que de forma superficial, é a legislação trabalhista que regula os direitos do teletrabalhador. Por exemplo, uma jornada de 8 horas. O trabalho tem que ser possível de ser cumprido uma jornada de 8 horas. O líder também tem que tomar muito cuidado nessas atividades de controle para não invadir o correio eletrônico daquele teletrabalhador. Ele também não pode, de repente, estar implantando uma forma de controle que causa uma lesão à intimidade daquele teletrabalhador. Então, assim, a Constituição garante a todos o direito à intimidade, o direito às comunicações privadas,
né? O direito a uma jornada razoável, o direito aos descansos semanais e também a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, o e-líder também tem que ter um domínio mínimo dessas condições. Certo. Doutora, até agora a gente falou bastante sobre a questão do e-líder, dos seus desafios, das suas capacidades, da sua importância na implementação do home office. E a empresa? O que a empresa deve observar para tornar promissor, né, o regime do home office? Sim, nem tudo deve ficar só na dependência do e-líder. A empresa também tem que fazer a sua parte. Como é que a empresa contribui para o sucesso do teletrabalho, do trabalho home office? Então, em primeiro lugar, a empresa deve adotar um código de condutas com regras claras, né, tipo uma ordem de serviço ou alguma coisa semelhante, com regras claras sobre como aquele trabalho vai se realizar, né, as principais condições daquele trabalho, para que o teletrabalhador ou trabalhador em home office, ele saiba até onde ele pode ir, inclusive em relação ao uso das ferramentas que a empresa coloca à sua disposição. Então, é muito importante que a empresa adote esse código de conduta que servirá de norte tanto ao e-líder como aos trabalhadores em home office. Uma outra questão importante que o Dr. Gabriel já citou é a empresa tem que disponibilizar para a equipe de teletrabalhadores, equipe em home office, uma tecnologia de qualidade, né? Uma internet boa, uma internet rápida, programas bons. Isso também é fundamental, porque senão esse trabalho à distância ele vai ficar o trabalhador vai se sentir um tanto frustrado, porque ele quer oferecer um trabalho de qualidade, mas ele não tem o suporte necessário para que aquela produtividade, aquela qualidade seja possível. Então, essa é uma parte que a empresa tem que observar mesmo. E também a empresa tem que cuidar muito nessa questão de manter uma infraestrutura física boa, né? Aí vai constar no contrato ou no código de conduta se o equipamento de trabalho, se as estruturas ficarão a cargo do trabalhador. Essa estrutura, a empresa tem que manter um controle mínimo. Por exemplo, as cadeiras que o trabalhador vai utilizar, ela tem que ser ergonomicamente correta, cuidar da postura, cuidar do local, né? Iluminação, ventilação, tudo isso aí vai contribuir para o sucesso do teletrabalho, tanto em termos de qualidade como em termos de produtividade. E também, para exercer esse teletrabalho, a empresa tem que contratar profissionais, né, que estejam em condições de desenvolver bem essas tarefas à distância. Conhecimento mínimo de tecnologia, autodisciplina, organização e outros. Então, assim, além do e-líder ter que ter um comando, né, de qualidade, a empresa também tem que fazer a sua parte. Concordo com as colocações feitas pela doutora Emília e aproveito, doutor Gabriel, para questionar se seria possível, se seria recomendado que houvesse um monitoramento da atuação do e-líder para com a sua equipe, ou seja, a equipe também deve avaliar o gerenciamento do e-líder? Sim, né, toda essa estrutura de controle tem que estar muito bem pensada. Primeiro, a comunicação é muito importante, por quê? Não só tem que haver uma comunicação entre o e-líder e a equipe e o e-líder, como a equipe poder acessar diretamente a empresa, né? Aqui nós podemos pensar, inclusive, na ideia do compliance da empresa também prever esse tipo de situação, por quê? Para poder gerenciar a atuação desse líder, se ele está atuando dentro do código de normas da empresa, como a doutora Emília falou, se ele está seguindo as diretrizes. Então, nós precisamos pensar em dois níveis de diálogo. O diálogo entre a equipe, o líder e a equipe, e a equipe é a própria estrutura da empresa. Claro que sempre nós vamos pensar nisso dentro da ideia de feedback, ou seja, a empresa não só medir o colaborador na ponta final através da visão do líder,
ou seja, permitir que os colaboradores se comuniquem diretamente à empresa, dando notícias de como esse líder está trabalhando, como ele está cobrando as metas, como ele está organizando o tempo, e também do líder poder ter esse canal de diálogo aberto com os colaboradores para poder definir situações que vão atender a peculiaridade de cada um. Um precisa de uma cadeira, o outro não precisa. Um precisa de uma internet, o outro não precisa. Se a gente pensar agora nos tempos da pandemia, um tem 3 filhos em casa, então ele precisa ter uma situação mais flexível de trabalho, que o outro não tem filho nenhum. Então, toda essa estrutura do diálogo vai estar sempre mediada pela empatia. A empatia do líder em relação à sua equipe e da equipe em relação à empresa dentro do que é possível o líder fazer. Certo. Então, pessoal, hoje nós tratamos um pouco sobre os aspectos administrativos e jurídicos para a implantação do home office, ficando bem claro pelo explanado a importância do líder na condução do teletrabalho. Eu ressalto ainda, né, que além das premissas já elencadas pelo Dr. Gabriel e pela doutora Emília, o líder, né, deve sim ser submetido a um treinamento mínimo jurídico, ou seja, que esse líder tenha um conhecimento da legislação trabalhista de forma eficaz para que paute as suas atuações nos parâmetros da legalidade, evitando eventuais demandas trabalhistas, com pleitos de assédio moral, dano existencial, horas extras, dentre outros. Por quê? Porque essa nova metodologia de trabalho, ela pode fazer com que as pessoas, diante da ausência de um amadurecimento cultural, extrapolem os limites do aceitável, os limites da normalidade dos contratos. Ou seja, nós temos que pensar que não é porque o trabalhador está remotamente, está em casa, que aqueles parâmetros que temos de jornada, de horários, de como se comunicar, não devem ser observados mesmo à distância, mesmo que por aplicativos, que por WhatsApp, que por e-mail. Então, essas formalidades, esses conceitos que já conhecemos de como tratar nas relações presenciais, devem ser mantidas também na questão do teletrabalho, na questão do home office. E outro ponto, além do treinamento desse líder, a empresa também deve ter regras claras e precisas sobre o home office, como, por exemplo, código de conduta, um compliance trabalhista, instruções, ordem de serviços e até mesmo um plano de cargos e salários. E sobre esses temas, nós falaremos nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá. Até lá. Obrigado e boa tarde.